Olá, pessoal. Estamos aqui na quarta live, a última live que a gente tinha de proposta. Do projeto das lives do Irapuru, a gente comentou que ia fazer quatro, né? A primeira a gente fez com o chefe Paulo sobre a pandemia que está acontecendo ainda e os desafios de fazer escotismo junto com essa pandemia, que não sei se vai demorar, ninguém sabe, mas é provável que a gente tenha que ficar um tempo com ela, né? Aí na segunda live, que foi com a diretora-presidente do grupo, a chefe Neuza. A chefe Neuza, uma pena que foi uma live tão legal, tão descontraída e não foi gravada. Então é bem provável que a gente faça mais um gravado com ela para ficar aí nos arquivos, né? A, a terceira live a gente fez com o escotismo com a família, né? Aí entrou a chefe Neia com o chefe Marcelo, que foi bem legal também, que é a família inserida dentro do escotismo, né? E eu me lembro que no último, eu estava com o lenço com uma cor diferente e nas perguntas aí, respostas, um chefe falou, pô, você está com chefe, você está com lenço branco e tudo mais. Mas não, é que devido à iluminação, eu estava com o lenço da IEM, né? O lenço que a gente adquire depois que a gente faz o curso avançado. E, e hoje eu falei que eu ia trazer um especial, que para mim é muito especial, que esse aqui é o lenço da minha promessa. Então, há 7 anos atrás, todo mundo que é escoteiro, seja adulto ou juvenil, ele faz a sua promessa e, né, quando recebe o lenço da sua promessa, a integração, né? Você, você fica com ele. E esse lenço aí é para ser guardado meio que para sempre, né? O meu tá bem amarelado, tá bem surrado, bem sujo. E é legal, porque isso representa que lá atrás a gente trabalhou bastante e a gente ainda continua fazendo trabalho árduo, que é o escotismo, né? E dentro desses lenços, o grupo não teve muitas mudanças dentro de cores dos lenços de todos os 50 e poucos anos que o Grupo Irapuru tem. No começo, o chefe Angolini mesmo dizia que o lenço era inteirinho vermelho. Depois, com o tempo, como foram aparecendo muitos grupos na região, ele até pode contar essa história para nós, até vou provocar ele para falar por que surgiu o azul e o branco, né? Depois surgiu o logotipo. Esse lenço aqui é o lenço que muitas pessoas que passaram das gerações aí, acho que da década de 90 ou final de 80, sempre ostentou esse lenço, que é o lenço que usa-se até hoje, mas teve algumas alterações. Desse lenço aí, quando a gente completou os 50 anos, né, a gente fez esse lenço comemorativo com com esse detalhezinho dourado aqui. Foram feitos 100 lenços desse, não me lembro. E quem teve o lenço ficou. Quem não ficou, pegou esse outro, que era sem aquela bordinha dourada, né? Então, aquele dos 50 anos foi um comemorativo exclusivo e depois, durante o ano, a gente ficou ainda usando esse. E aí, quando se completou 51 anos, a gente fez essa que é o atual. A única alteração que teve é essa bordinha azul aqui. Então, aí é uma curiosidade dos lenços que tem. E vou provocar o chefe Angolini para ele falar por que está azul e branco. Nossa, teve muitas lendas aí no meio aí dizendo o que era. E esse aqui é o que eu estava usando hoje, que é esse aqui quem faz o curso avançado acaba recebendo. Esse aqui é de chefia, né? Dos chefes escoteiros. Bom, gente, hoje a live vai ser especial, que é um por todos, todos por um. E nada melhor
que fazer uma live, ter outra pessoa conversando. Só que dessa vez a gente está fazendo pelo Facebook, a última vez a gente estava fazendo pelo Instagram, que só dava para fazer 2 pessoas. E hoje eu tô com todo mundo aí, né? Hoje eu tô com o pessoal do ramo aí, que é a chefia nossa, né? Esse aqui é os chefes que representam, alguns representam o ramo e outros são o chefe de ramo, né? Chefe Neia, que é do chefe dos lobinhos, chefe Amorim, que é dos escoteiros, chefe Eliana, que está representando o sênior, né, que é no lugar da chefe Sueli, e o mestre pioneiro, que é o chefe Marcos Seles, tá? Grata surpresa, muito bom ter vocês aqui. E assim, hoje a gente vai dar uma pincelada geral nos ramos e a gente vai estar falando com pessoas que sabem o que é os ramos, que vivenciam, e também aquele pessoal que não sabe, não conhece, desconhece o que é. Todo mundo acha que escoteiro é um ramo só, mas não, existem idades e tudo mais. Então, para começar, numa conversa bem descontraída, bem legal, quero também saudar o pessoal aí que acompanha a gente, pode mandar umas perguntas aí que a gente vai estar tentando responder. E assim, hoje é dia para finalizar com chave de ouro com vocês, que hoje, queira ou não, estamos em 2020, o Irapuru é essa geração que a gente tem hoje. São vocês que estão no front, né? São vocês que estão lá. Eu converso com muitos chefes de diretoria e a gente fala muito sobre planos, estratégias e tudo mais, e regras e tudo mais, mas são vocês que colocam a mão na massa, são vocês que estão diretamente ligados com os jovens, né? São vocês que estão lá vivenciando dia a dia. Eu acho que se Baden Powell tivesse hoje presente, com certeza, num grupo eles estariam conversando diretamente com vocês, porque eles, ou até mesmo com os jovens, né? Que é o objetivo do escotismo, né? Então, assim, antes de mais nada, a chefe Nilza é a nossa diretora-presidente, então, assim, né? Conversando meio que fazendo um parâmetro, agradecendo vocês que são os que estão com todos os jovens presentes, estão fazendo as atividades. A gente sabe como que é duro. Chefe Neia, dê o ar da sua graça e comece falando como você entrou, como foi, o Lobinho, com quantos anos começa, como que é? Então, boa noite para todos. Vamos conhecer um pouquinho, né, toda a minha trajetória e um pouquinho do ramo a qual eu faço parte, né, e a qual atualmente eu estou como aquelá, né? A gente vai renovando a cada 2, 3 anos e atualmente eu estou como aquelá do ramo Lobinho. Eu acho que como muitos chefes, né, até inclusive estes que estão aqui, eu entrei por conta dos meus filhos, né? Nós já tínhamos a intenção de colocá-los dentro do grupo escoteiro, e quando surgiu a oportunidade, então, eles, né, a filha, né, mais velha, com 6 anos e meio, meu marido começou a participar, né, inclusive ele entrou primeiro que eu, né, ele acompanhava, ficava lá, depois foi gostando, foi entrando, e já entrou para a chefia. Eu entrei logo depois, né? Já tenho oficialmente 4 anos, mas eu tenho 5 anos e meio já de vivência do grupo. E é aquilo, né? Eu entrei e fiquei acompanhando o meu filho mais novo, e eu ficava só ali, olhando, vivenciando aquilo que as crianças estavam tendo, né? Aquelas atividades. E assim como muitas mães do ramo Lobinho, eu ia, ficava no cantinho, hora que precisava de algo, a gente auxiliava. E vai chegando uma hora que você vai tendo esse desejo de fazer algo mais, né? E isso foi me tocando, isso foi tendo assim um interesse muito grande.
E eu já comecei, né? E pede ajuda para uma atividade, eu já, né, ia ajudar, ia participar. E logo quando eu me vi, eu já estava dentro do movimento e assumindo a parte de chefe assistente, né, do ramo Lobinho. É uma coisa que, assim, você tem que abraçar mesmo, né? É muito amor, é ver a beleza do movimento, é isso que acaba encantando a gente, né? O Lobinho, então, é o ramo onde as crianças iniciam com 6 anos e meio e até por volta de seus 10 anos e meio, no máximo 11 anos, aonde eles têm a passagem para o ramo escoteiro, né? Então, é um prazo aí bastante gostoso de trabalhar com essa criançada, né? Eles entram geralmente bem novinhos, e com o decorrer das atividades, com o decorrer de tudo, todo o trabalho que é feito, você vê o desenvolvimento dessas crianças, né? Você vê as crianças tendo autonomia, elas tomando iniciativa, se reforçando cada vez mais como pessoas de bem, pessoas que irão fazer a diferença na sociedade, né? Atualmente, nós estamos com uma alcateia quase que completa, né? Mas praticamente já está completa. A alcateia, ela é formada por 24 lobinhos. Esses 24 são divididos em 4 matilhas, né? E cada matilha é acompanhada por um chefe. Atualmente, nós somos em 6 chefes do ramo lobinho. Então, assim, com esse número, né, reduzido de 6 por matilha, é mais tranquilo para a chefia acompanhar o desenvolvimento de cada um, que é um desenvolvimento individual, né? Então, a gente tem que ter um olhar, tem que ter uma percepção muito grande de perceber o avanço, de perceber o crescimento de cada lobinho, né? Dentro do ramo lobinho, a gente trabalha com muitas histórias. Nós dizemos que nós temos o pano de fundo. O que é o pano de fundo? Tudo que a gente vive dentro da alcateia é através da história de Mowgli, o menino lobo, né? Então, esse menino que foi deixado no meio da mata, a gente chama do mundo da jungle, e lá ele passa a viver, né, e a ter os comportamentos, os costumes e a aprender com os animais desta selva, né? Então, eles têm as próprias leis de respeito, as leis de um acolher o outro, né? E é através dessa forma, desse encantamento dessa história, é que a gente vivencia e passa as atividades para os lobinhos do nosso ramo, né? Sempre através de jogos, de brincadeira, sempre de uma forma assim em que ele seja o autor, né? Então é ele que vai botar a mão na massa, que vai fazer, que vai aprender, que vai correr atrás. Enfim, é um ramo assim maravilhoso, maravilhoso. E quando a gente se apaixona, é difícil sair. Acho que é isso, chefe. Tá, e fala para nós assim, com o que está acontecendo hoje, vocês estão fazendo algum tipo de atividade e o que vocês estão fazendo hoje ou não parou, tá tudo parado, como que é? Nós passamos, né, estamos passando por essa etapa da pandemia, onde o isolamento é necessário, se faz necessário nesse momento, e nós não paramos, não. Nós demos sequência às nossas atividades de forma virtual, mas usando o grupo do WhatsApp, né? Então, a gente posta as atividades, nós trabalhamos especialidades, progressões de cada criança, de cada jovem, e a gente foi dando continuidade. E uma das coisas que foi bem, assim, foi uma experiência maravilhosa, que nós tivemos sábado agora, dia 6, foi a nossa primeiro momento de encontro virtual, como a gente está fazendo hoje, né? De vê-los, de ter aquela atividade de bate e volta, né? Você dava atividade e você já tinha o retorno. E para nossa surpresa, nós estávamos receosos de fazer esse tipo de atividade por conta da idade deles, né? Porque eles são pequenos, talvez, né? Não iriam saber usar a ferramenta,
mas, assim, foi extraordinária, né? Nós tivemos uma excelente participação da grande maioria e foi muito divertido, né? E o mais gostoso era ver, assim, a alegria deles de ver o chefe e de ver os seus amigos, né? Uma coisa que a gente percebeu que estava faltando. Só fazer atividade à distância não supria essa carência de ver o outro, né? Então, assim, foi uma experiência fantástica e estamos executando os nossos trabalhos, né? Através do grupo do WhatsApp e agora, né, a coisa acho que vai embalar. Nós vamos estar nos encontrando todo sábado à tarde, né, através do encontro virtual. Nossa, que legal. Imagina 20 e poucos, né, colocar tudo 24 lobinhos e chefia e assistente. Que loucura, né? Mas é A legal. tela fica bonita, fica cheio. Fica lindo mesmo. Até essas atividades que estão sendo feitas, o pessoal que está aí, vocês podem olhar na timeline nossa, vai rodando que você vai ver que a gente está sempre fazendo atividade. Chefe Amorim, chefe escoteiro. Boa noite. Boa noite, chefe. O chefe Amorim, putz, eu tenho uma recordação muito legal dele, porque ele vai poder falar para nós como é que ele começou aí dentro do escoteiro e acabou como chefe de seção, né? Ele teve aprendizado com os chefes que passaram por aí e, pô, eu conversei muito com o chefe Amorim. Ela é um cara do bem, é um cara muito gente boa e que hoje está aí. E assim, a gente sentia que os jovens, você ia conquistando os jovens assim, do seu jeito, aquela coisa toda simples, vai lá, conversa e na hora que é a ver, hoje você está como chefe de sessão. Chefe, você imaginava que ia estar aí como chefe de sessão? A coisa foi um pouco mais acelerada do que eu pensava. Mas o início também foi de um grande amigo que a gente trabalhou junto no passado, e ele, batendo papo, falou: minha filha está no escoteiro. Tá bom, mas onde tem escoteiro? Eu não sou de Santa Bárbara, né? Mas já estava aqui há muito tempo, mas até então não tinha me assim, ido atrás, nada, e calhou da Anitta, da minha filha, tá na idade, né? Estava com quase 7 anos, né? E daí ele comentou sobre o movimento, eu falei, poxa vida, eu vou lá, e vou fazer a inscrição dela, né? No Lobinho a gente tem sempre aí uma procura grande, né? Mas deu certo também, ela iniciou no começo do ano. Então, praticamente com 6 anos e meio mesmo. Ela começou, eu comecei acompanhando, né? Ia até o parque lá e ficava por lá. No começo, até porque, como pai, a gente tem que entender um pouquinho o que está fazendo lá. Eu conhecia um pouco do escotismo, mas só de leitura, né? Eu não fui escoteiro quando jovem, né? E aí a coisa, você vai conhecendo, conversando com o pessoal, até que um dia surgiu uma data de curso preliminar. E aí, chefe Silvia me falou, olha, tem um curso preliminar, mas o que é isso? Para entender um pouco mais, é isso que eu quero, eu queria entender um pouco mais, que, assim, a gente fica tem hora que fica meio perdido, assim, no começo, né? Então, você vai entender um pouco mais, só que, assim, ou você fica, ou você sai. Você vai fazer o curso só que, e já falou, né? Dificilmente você vai sair, você vai continuar. E realmente, a gente fez o curso, fez numa turminha boa, a gente não tinha tanta amizade ainda com o pessoal que fez, mas eu fiz junto com o chefe Márcio Junque, com o Jeff Júnior, né, com a chefe, a gente fez esse preliminar juntos, né? E assim, realmente, esclareceu bastante coisa e motivou bastante. Então, a gente voltou, assim, com bastante vontade aí de trabalhar junto, né? E fala para nós, assim, com quantos jovens vocês estão, mais ou menos, que idade, o que vocês estão realizando hoje, o que vocês realizam aí durante as suas atividades e o que difere, né? Porque cada ramo é um, né? A chefe, né, falou do lobinho e tal.
escoteiro, suponhamos que um pai estivesse aqui conversando com você e estivesse falando assim, poxa, meu filho está aqui, o que ele vai fazer? O que vai fazer, né? Pois é, a gente, o escoteiro é o ramo que pega logo na sequência do lobinho aí, né? Então, a gente pega os jovens lá dos 10,5, 11, até os 14,5 ou 15 anos, né? Então, é a transição aí, é a segunda fase aí. E, como a chefe comentou, né, no lobinho eles têm aquele pano de fundo da jungle, e o escoteiro seria o mundo dos homens, a hora que o Mowgli vai para o mundo dos homens. Então, assim, as atividades já são mais intensas, né, no sentido de aventuras, né, e para eles, vamos dizer assim, trabalharem mais sozinhos. Não que a chefia acompanhe o tempo todo também, mas a gente já começa a pôr um grau de dificuldade um pouquinho maior. Assim, e aí já tem uma estrutura um pouco diferente. Daí a tropa escoteira, ela é composta de 4 patrulhas, né? São os times lá, vamos dizer assim, são as patrulhas, as 4 patrulhas. Cada patrulha com até 8 integrantes. Na patrulha a gente tem o monitor da patrulha e o submonitor. E, vamos dizer assim, a gente procura trabalhar bastante, o que a gente fala bastante do sistema de patrulha, né, que é passar as informações, né, para que eles possam fazer as atividades. Então, a chefia passa as informações para o monitor passa as informações para a patrulha, e o monitor assiste a patrulha de perto e tem o apoio da chefia. Hoje nós estamos aí com 29 jovens. Amanhã a gente vai receber mais um jovem, né? Já podemos falar que é um ex-lobinho. Ele está entrando na tropa. Amanhã a gente tem a passar. Desculpa, na quarta-feira. Na quarta-feira a gente tem a reunião nossa e ele vai estar entrando na tropa. Até início do mês que vem, a gente vai estar com todas as patrulhas completas aí, com 32 integrantes aí, né? Então, são 8 integrantes em cada patrulha. E, assim, a gente pratica, o que ele começa a fazer ali é o lema nosso também, que é o aprender fazendo, né? Então, toda atividade tem um fundo educacional, ele vai estar aprendendo alguma coisa, e às vezes ele nem está percebendo o que está por trás ali. Ele está desenvolvendo a atividade, está fazendo, está com a mão na massa ali fazendo. Então, ele vai aprender a cozinhar, vai aprender a fazer uma fogueira, vai aprender a arrumar uma mochila para ir para um acampamento, vai aprender a separar as coisas nessa mochila, concentrar o mínimo de coisa possível, porque ele vai ter que carregar a mochila, né, durante o acampamento, até chegar no local de acampamento. Vai aprender a montar barraca, né? Vai ter as atividades dentro do próprio acampamento, que são, ele já começa a fazer as pioneirias, né? Que isso vai avançando depois também nos outros ramos aí, né? Que a gente tem na sequência, mas pioneirias seriam assim, ele vai fazer lá, ele tem a barraca, mas ele no local de acampamento ele vai fazer o toldo para montar a cozinha, então ele vai fazer a mesa, vai fazer o banco. Então, é isso que eles vão, para fazer isso, a gente tem um preparo anterior, então ele aprende a fazer os nós, ele aprende a lidar com as ferramentas de corte, né, para a gente poder cortar o bambu, separar, e assim, gradativo, vai aumentando, vai avançando o conhecimento deles, né. Então, toda essa parte aí de mão na massa aí mesmo, aprender fazendo é o lema, né, do aprender fazendo. Ah, legal. Aí começa o negócio a ficar um pouco mais sério. Eles começam a crescer. Aí entra para o ramo sênior, né? E assim, o ramo sênior, eu me lembro nitidamente que é um ramo assim que os jovens estão todo a todo, né? E para contar mais sobre o ramo sênior, a gente está com a chefe Eliana. A chefe Eliana, eu acho que ela se enquadraria também muito, eu acho que
das diversas chefes que tem, na última live, que era a da live da família, porque ela tem 3 jovens, e esses jovens, eu me lembro que eles estavam no escoteiro lá no começo, e o pessoal, eles são competitivos, os 3 são competitivos, e ela sempre ali na retaguarda. Antes dela virar chefe, eu me lembro muito bem que ela ficava, acompanhava muito quando tinha os eventos, ela estava sempre por perto, e de repente ela vai poder agora falar para nós como que ela entrou aí, e de repente ela está como chefe, está como assistente lá do sênior, que é a chefe Sueli. Chefe, fala para nós como que você entrou e hoje você está aí junto com a Sueli, liderando aí esse ramo, que é um ramo importante na fase do jovem, né? Boa noite, pessoal. Então, falar um pouco, né, do começo aí. Como o chefe André disse, e acho que como todos, né, os outros chefes, eu comecei também acompanhando os meus filhos, né, tenho três jovens, e sempre fui presente, sempre acompanhava. Quando tinha que transportar, né, para as atividades, eu sempre acompanhei. Sempre estava junto, mas ficava ali meio que na retaguarda, né? Porque não queria muito estar envolvendo pela questão do tempo, tudo. Mas, quando eu conheci, né, o escotismo, que foi também por intermédio de um amigo que tinha uma filha lá no grupo de Americana, eu comecei a entender, eu comecei a ver quanto foi importante também na vida dos meus filhos, né? Quanto eles mudaram, né? O escotismo mudou muito a vida deles, tanto na vida, no pessoal, na escola, eles melhoraram muito, né? Já são bons filhos, mas assim, o escotismo foi uma parte muito importante, é uma parte muito importante na vida deles. E a gente vai assim, acompanhando, a gente não quer envolver, mas se precisa de uma ajuda, a gente está lá, nas atividades a gente estava junto, tudo. Quando chegou um dia também, vamos fazer, tem um curso preliminar, vamos fazer? Ah, não sei, não, vamos fazer. E por incrível que pareça, nesse curso preliminar que nós fizemos em Piracicaba, acho que o grupo que mais tinha pessoas participando era o grupo Irapuru. Por incrível que pareça também, todos os monitores desse curso a maioria foi do Irapuru, né? Então aí eu comecei a conhecer mais e a me envolver mais, né? E daí eu fui para um elo, né? Um elo que teve na Caterpillar a minha primeira atividade, muito intensa, porque o ramo sênior é muito intenso, né? São jovens aí, nós temos jovens de 14,5 a 18 anos, mas é uma idade assim que eu gosto muito, né? Tenho meus filhos adolescentes, lidei muito tempo também, muitos anos com essa faixa etária, né? Quando eu era professora, então eu gosto muito de estar com os jovens, né? E o ramo sênior é assim, superar desafios, a conhecer também os seus limites, né? É aquela fase que aí eles têm que superar os seus desafios, a conhecer os seus limites, né? Aceitar os seus limites também e a superar. Eles gostam muito de atividades muito intensas, né? Nós trabalhamos também o aprender fazendo, trabalhamos com atividades que desenvolvem todas as áreas de conhecimento, né? O físico, o intelectual, o espiritual. E só que é uma fase assim, que a gente também tem que saber como lidar com os jovens, porque quando nós estamos lidando com os jovens, nós temos que esses desafios, esses medos, a gente tem que saber lidar com esses jovens, saber como falar com eles e a trabalhar com esses jovens, né? Fazer com que eles superem aí os seus medos, superem os seus desafios, os seus problemas e catalisem essa energia para desenvolver as nossas atividades, né? Nós temos, atualmente, nós estamos com 9 jovens, 2 patrulhas. A patrulha K2, né, e a patrulha Waimangu. Na sênior, né, as patrulhas, elas têm nomes de acidentes geográficos e tribos indígenas, né? Então, atualmente, nós estamos com esses 9 jovens,
que estão aí trabalhando, né, desenvolvendo aí as atividades, apresentando as suas especialidades. Na cena nós temos aí o nosso distintivo especial, que é o Escoteiro da Pátria, aonde o jovem vai apresentando as suas especialidades para a conquista, né, desse distintivo tão especial, que é o Escoteiro da Pátria. E nesse tempo também aí de pandemia, nós não paramos não, né? É um desafio, acho que para todos, né, foi um grande desafio, mas que nós encontramos também alguns meios para trabalhar com eles. Nós continuamos desenvolvendo as nossas atividades, a gente pergunta, né, para os jovens se eles têm ideias, o que eles querem também estar trabalhando, o que eles querem estar fazendo, fazendo as atividades em cima das progressões, e eles continuam apresentando as especialidades. Até, inclusive, essa semana, nós fechamos um escoteiro da Pátria, um processo, uma jovem, né, finalizou aí o escoteiro da Pátria, o processo já foi até enviado também, estamos esperando a resposta. Mas é um ramo, assim, muito legal de se trabalhar, eles estão sempre aí querendo, né, coisas bem que desafiam o medo, mas também querem coisas que eles aprendam sempre, né? Então é um ramo bem, bem especial. Eu gosto muito. Ah, legal. Aí, passado isso, eles crescem mais. Você falou uma coisa muito interessante, que é ter que falar com a linguagem deles, né? Porque você imagina um jovem de 15, 16, 17, 18 e tá ali inserido dentro ainda do movimento escoteiro. Que muitas pessoas, elas imaginam só que é com jovem, mas não. Vai até um pouco mais para frente. E esse mais para frente aí, quem pode falar mais sobre isso é o nosso mestre pioneiro, que é o Marco, que é um cara muito gente boa também, que também foi uma coisa meio rápida, né, chefe? Na hora que foi ver, já estava lá inserido e tudo mais. E é interessante esse ramo, que é o dos 18 aos 21 anos, que é o pioneiro, que ele vai poder falar, que é as atividades que hoje está parecendo que é uma coisa tranquila fazer remotamente, né? Que é você interagir com um com o outro. E com 18 e 21 anos, usa-se muito essa ferramenta. Tanto que o chefe Marco, ele trabalha para São Paulo, ele está longe de nós, e ele é chefe, ele consegue fazer as atividades, né? Então, chefe, comenta com nós aí, fala aí a sua experiência, que o começo seu e de repente você está aí como chefe, como mestre. Vamos lá. Ok, boa noite a todos. Como o mestre André falou, eu sou aqui de São Paulo, mas participo aí do grupo em Santa Bárbara. Comecei no grupo por conta dos meus filhos, né? Como a chefe Neia comentou, que vários chefes começam assim. O início foi que o Gabriel se interessou para entrar e eu aqui em um curso, aqui em São Paulo, eu tive contato com o chefe Roberto Ingrácia. E ele me falou bastante do movimento, olha, é bacana, me incentivou mesmo a colocar o Gabriel. E aí eu fui falando com ele e tal, e aí a gente foi fazer uma visita lá no Grupo Irapuru. O que me cativou muito foi a minha acolhida. Eu fui muito bem acolhido lá pelos chefes, então fui muito bem recebido. Naquele momento eu senti assim, uma empolgação muito grande em colocar, né? A minha filha já estava um pouquinho mais, eu não quero, tal. E como era o mês do meu aniversário, eu pedi para ela de presente 4 visitas ao grupo, né? Então eu falei, olha, eu sei que você não está querendo entrar, mas vamos fazer uma visita com a gente lá. Faz 4 encontros, se você não gostar, você não vai mais, tal. E aí começou o envolvimento, o Gabriel precisou esperar um pouquinho, né, porque estava cheio de lobinho, e a Maria Clara já ingressou no escoteiro. E aí eu fui olhando, vendo, tal, e também teve assim uma coincidência que logo em breve abriu um curso preliminar em Piracicaba,
E aí eu fui participar, inclusive a minha esposa aqui de São Paulo foi comigo, tal. Ela não participa do grupo, mas ela foi até o curso preliminar para conhecer mais do movimento, para estar interagindo e também entender um pouco desse movimento que a gente se envolve tanto, né? Aí, no início, eu queria, quando o Roberto Ingrácia conversou comigo, eu me empolguei muito pelo ramo sênior. Então, nossa, eu tinha uma grande paixão pelo tudo que ele contava do ramo sênior. E aí, então, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas quando eu fui para o curso preliminar, o ramo pioneiro me chamou um pouco mais a atenção, né? Foi quando ali eu estava meio que vendo que as minhas características, o meu perfil batia um pouquinho mais com o ramo, que como o chefe André comentou, é dos 18 aos 21 anos, né? Então, o jovem lá com 17 anos e meio, ele já pode começar a fazer a integração e fazer a passagem para o ramo pioneiro. E aí, eu voltando para o grupo, logo depois do segundo encontro, depois do meu preliminar, eu já estava como assistente lá no clã pioneiro. Nosso clã chama Clã em Pisa, que é o Lobo que Nunca Dorme. Então, foi muito bacana essa minha integração, até por conta que hoje eu falo que, para mim, foi a melhor escolha, né? Pode ser que um dia eu venha a ser um chefe sênior, mas eu estou gostando muito de ser mestre pioneiro, porque é um ramo que é o seguinte, ele pega todos os ramos anteriores, né? Então, ele pega o escoteiro que vem formado do lobinho, do escoteiro e do sênior. E aí, o que acontece? Nesses 3 primeiros ramos, ele é preparado, né? Então, ali tem muita interação do chefe, é o chefe que determina as atividades que ele vai fazer, ele chega, ele vai executar, vai realizar tudo aquilo que o chefe preparou. Porque o chefe de cada sessão, eles têm lá um tempo para eles prepararem a atividade, dedicam tempo e conhecimento para que todas as atividades saiam da melhor forma possível. Já no ramo pioneiro, isso inverte um pouco. Por isso que no ramo pioneiro não se chama chefe, se chama mestre pioneiro, né? Porque nesse ramo, na verdade, quem realiza as atividades são os jovens, né? Inicialmente, quando o BIP criou o escotismo, não existia esse ramo sênior, pioneiro. Então, o que aconteceu? Os jovens saíam ali com 18 anos, saíam do movimento e se viam meio que ainda perdidos, né, na sociedade. Então, o pioneiro, o ramo pioneiro foi criado para trazer esse jovem, para manter o contato com ele mesmo, para manter o contato com o grupo e para também atualizar ele no que ele vai usar tudo que ele aprendeu nos outros ramos para a vida dele, né? Ele vai para a luta, ele vai para a batalha da vida. Então, o ramo pioneiro, ele tem, a BIP tem um livro que ele escreveu que chama Caminhos para o Sucesso, que é esse livro aqui, né? Então, ele fala bastante do pioneiro e o lema é pegue a sua canoa e reme, né? Então, é isso que a proposta de BIP é essa, que o jovem tem a autonomia de escolher todas as atividades que ele vai fazer, todas as coisas que ele vai realizar na vida dele. Tanto é que o marco simbólico do ramo pioneiro é tenho o meu projeto de vida, né? Então, o projeto de vida pioneiro, o jovem, ele prepara, ele planeja como ele vai estar daqui a 5 anos, né? Isso com o apoio dos mestres, com o apoio da madrinha ou do padrinho. Então, é um ramo, assim, bem mais onde ele vai usar o intelectual dele, onde ele vai entender mais as relações sociais, a sua importância na comunidade. E o lema do pioneiro é servir. Todos os outros ramos, o ramo lobinho usa o lema melhor possível, o escoteiro e o sênior sempre alerta. E o ramo pioneiro, ele usa o servir, porque ele está ali para servir, né? Para aprender o serviço à comunidade, para aprender o serviço a ele mesmo, à sociedade, e tanto na sociedade micro, né? Servir a sociedade micro e a macro, dentro de casa, como e fora, na escola, e assim por diante. Legal. Completado todo esse ciclo
É interessante que a gente até tem jovens que não, depois dos 18, depois dos 21, né, que eles acabam saindo, aí ele passa a ser o membro adulto, né, que também tem toda uma introdução. Oi? Deixa eu só, perdão, deixa eu até comentar. Atualmente o nosso clã ele tem 6 jovens, tá? Eu até esqueci de falar isso daí. O nosso clã ele conta com 6 jovens. Nossas atividades estão sendo online, né? E atualmente os jovens fizeram um projeto do Cinepio. É um projeto bem bacana. Eles participam também de outras atividades, mas foi um projeto que eles fizeram que a gente assiste filme através da internet, todos juntos, na sexta-feira, às 8 horas da noite. Então, eles fizeram isso para que a gente tenha mais envolvimento, mais contato, mais apelo social, mesmo fora da atividade, né? Eles participam de eventos regionais e nacionais, mesmo sendo online. Sim, não, legal, é importante pra caramba essa informação. E no final, quando completou 21 anos, ele acaba saindo. Tem alguns jovens que acabam fazendo o preliminar, acabam ficando para a chefia, aí tem toda aquela sistemática deles aprenderem, já estão já como adultos, já não são mais jovens e tudo mais, e aí vai. A gente percebe que durante essa caminhada, a gente vê o Lobinho com muitos jovens, com fila de espera, de repente até 2 alcateia e tudo mais, escoteiro cheio também bombando, o sênior muito legal, mas aí já começa, aí no pioneiro começa a dar uma coisa. Eu tenho uma análise muito assim pessoal do tanto que a gente acaba lendo algumas literaturas dentro do escotismo, a gente percebe que jovem também acaba criando asas, de repente com menos de 18 anos eles acabam num trabalho, num estudo, alguma coisa do tipo, ou eles acabam, a gente até tinha um exemplo de uma pioneira que ela fazia faculdade, estudava, dormia fora e, de repente, estava ali inserido nas atividades. Eu falo assim, cara, putz, como consegue fazer isso? E a mágica é isso, né? Todo planejamento, tudo que você faz, que você absorve dentro do escotismo, você acaba conseguindo conciliar uma coisa com outra. Não são todos que ficam, não são todos que vão também. Acho que cada indivíduo, cada jovem, ele tem a sua maneira de ser, a sua característica, né? O que o escotismo faz sempre é a base, né? Ajudar nesse autodesenvolvimento dele, né? Isso é muito legal e a gente percebe que depois dessa fase, os que saíram ou os que ficaram como chefe ou não, a gente percebe que, como o nosso grupo tem 54 anos, vai fazer 54 anos, né? 1966 para 2000, 54 anos, vai fazer 54 anos em outubro. A gente percebe que tem muitos na cidade que foram escoteiros e hoje se sentem agradecidos por tudo que os chefes contribuíram, né? Então, queiram ou não, vocês têm uma responsabilidade gigantesca na mão, né? Pode ser que no dia a dia vocês não percebam isso nas atividades, mas quando passar daqui 10, 15, 20 anos, vocês vão reencontrar com algum desses jovens e vocês vão, acho que é o bônus de qualquer chefe, pelo menos pela gente que não conversa muito com o chefe Paulo, ele fala muito disso. O bônus é você saber que lá na frente eles se tornaram alguém, né? Eles têm a sua família, uns saíram para fora, outros ficaram no mesmo lugar, mas seguiram a vida e foram em frente, e queiram ou não, vocês contribuíram dentro do método escoteiro, que o método escoteiro tem mais de 100 anos. Isso é maravilhoso. É por isso que esse trabalho, que nem o chefe Amorim falou, você acaba ali aos poucos fazendo, na hora que você vai ver, você não consegue sair, porque o negócio entra dentro da gente,
E é gratificante isso daí. Então, é uma coisa mágica. Dentro dos ramos, existem os distintivos especiais. Colobinho, chefe Né, como é isso? Que distintivo especial é do ramo? Não precisa contar em detalhes, mas o que precisa, algumas coisas que precisa, porque eu sei que é muita coisa que precisa, mas passando assim, a gente percebe que não são todos, né? Porque é difícil conquistar o distintivo especial. Qual distintivo especial é esse do ramo lobinho? Dentro do ramo lobinho, o distintivo especial ele se chama Cruzeiro do Sul, né? Que é o símbolo das estrelas, né? Que compõe o Cruzeiro do Sul. Como o chefe mesmo disse, não são todos que almejam e também não são todos que vão se despertar para a conquista desse distintivo, né? Porque ele tem vários passos e tem que ter várias coisas para você conseguir atingir, né? Desde noites acampadas, noites dormidas e acampamento, participação nas atividades, tem um certo número de especialidades que ele tem que apresentar. Então, assim, são todos esses requisitos, né? Tem que ter um distintivo especial também, né? De uma insígnia especial particular dele. Então, não são todos que desejam passar por esse caminho, né? Mas nós temos, assim, ultimamente a gente está com um número bom, né? Acabamos dessa semana passada de fazer entrega para duas lobinhas, né? A lobinha Cauane e a lobinha Larissa, que chegaram aí, né, ao seu distintivo de Cruzeiro do Sul. Como a gente, né, como nós não estamos presencialmente, fizemos a entrega do certificado e tão logo, né, quando nós retornarmos, nós vamos fazer então uma cerimônia aí de entrega desse distintivo para essas duas lobinhas. Nossa, legal. E do ramo escoteiro também tem o seu distintivo, todos os ramos têm. Qual é esse distintivo especial, chefe, do ramo escoteiro? Então, no ramo escoteiro a gente tem a Lins de Ouro, né? E também, como a chefe comentou, né? Não são todos que se dedicam e às vezes assim, pelo que se pede para que se desenvolva para chegar na Lins de Ouro, então você tem que ter um determinado período dentro do ramo, né? Fica muito apertado se o jovem entra, ele não veio do lobinho, ele entra no meio ele entra com 13 ou 14 anos, quase, às vezes, né, quase saindo. Então, realmente é apertado. Eu diria assim, não é um demérito ele não ter, mas ele conquistar a Lins de Ouro é um mérito, sim, que é uma conquista, né, porque são vários itens que ele tem que cumprir ali, dentro de todas as modalidades, né, dentro das atividades físicas, afetivas, caráter, espiritual, intelectual, social, que a gente trabalha, tem as progressões, ele tem que ir cumprindo essas progressões. Dentro do ramo escoteiro, ele tem pista, que é a primeira etapa que ele cumpre, né? Pista, trilha, rumo e travessia. São as 4 etapas que ele cumpre dentro do ramo escoteiro. Então, são progressões que vão aumentando o nível de dificuldade ali, não dificuldade, mas assim, de expertise ali, né, de aprender um pouco mais, né. Então, ele passando por tudo isso aí, ele conquista aí a Lins de Ouro, né, dentro do ramo escoteiro. Você falou uma coisa bem interessante, às vezes ele entra no ramo já não no início e não dá tempo, porque é muita coisa, tem tantas noites acampadas e tudo mais, né? Que para conseguir você tem que pegar o ciclo dele completo mesmo. O ciclo não, pegar o começo, o início da etapa, né? Até o fim, que é. E é legal, eles ostentam no Não, é bacana. É uma conquista mesmo, né? Mas eles não ganham, eles conquistam. Foi muito bem colocado. E depois no sênior também tem seu distintivo, né? E conta para nós, chefe Eliana, qual é esse distintivo?
Então, na sênior, então ele tem o tempo dele até é curto, né? Então, ele tem lá dos 15 aos 18 anos. O distintivo especial da sênior é o escoteiro da pátria. Então, dentro da sênior, ele vai ter lá o escalada, né? A conquista, depois o azimuth, até ele chegar lá no escoteiro da pátria. Como os chefes dizem, não são todos, né? Que, principalmente na sênior, devido à idade, tem muitos jovens que eles, mesmo o chefe trabalhando, incentivando, né, mostrando, fazendo todo o trabalho que é feito dentro da cena, tem jovem que ele não quer o distintivo. Tem jovem, nós já tivemos jovens que ele teve uma evolução muito grande dentro da cena, mas ele não queria conquistar esse distintivo. O fato que ele descreveu foi que foi muito importante ter passado pela cena, mas que ele não almejava o distintivo especial. Mas nós temos, assim, nós já tivemos até 4 escoteiros da pátria, né, de uma vez só. É difícil, né, eles têm, que aí são, só de progressões, são 74 progressões que eles têm que estar aí desenvolvendo, né, apresentando para conquistar esse distintivo, as especialidades. Mas, assim, o jovem que ele conquista o escoteiro da pátria, ele se desenvolve bem, tanto na área como do pessoal, em casa, na escola. A forma com que eles apresentam as especialidades ajudam eles também a se desenvolver até na escola. Então, o escoteiro da pátria, esse distintivo, eles têm esse distintivo aí, né, como muito especial, é bem trabalhoso, né? Então o jovem ele tem muito orgulho de conquistar esse distintivo, né? Ele trabalha bastante para isso. Como vocês falaram, as noites acampadas, no mínimo são 10 noites acampadas, né? As especialidades são todas de nível 3, então tem lá nível 1, pouquinho, né? Nível 2, depois o nível 3. Tem as especialidades que eles têm que conquistar de nível 3, tem as especialidades que eles têm que ter de nível 2. Então, é um distintivo, assim, que é bem trabalhoso, mas que é muito gratificante quando o jovem conquista, né? Ele trabalhou bastante para chegar até esse distintivo. Perfeito. Não são todos, tem aqueles que falam, não, eu não quero e tal, porque é de cada um, né? Eu acho que é que nem a gente comentou, né? Não cada característica de cada jovem, né? Porque realmente é difícil. E aí tem o último ramo que é o pioneiro. Tem também algum distintivo especial aí ou o pioneiro não tem nada? Tem sim, chefão. E é o distintivo máximo do escotismo, né? É a insígnia de BP. Todos os ramos aí a gente vê as dificuldades para se conseguir, né? As insígnias especiais. O ramo pioneiro, como o próprio chefe disse, ele é um pouquinho mais complicado em relação à adequação do jovem, por conta que essa idade é a idade que o jovem tem trabalho, tem faculdade, às vezes namora, às vezes tem outras escolhas, mas enfim, tem alguns distintivos no ramo pioneiro, né? E que ele chega como comprometimento, depois ele recebe a cidadania, aí ele escolhe um distintivo de especialidade de especial, né? Um distintivo especial, às vezes, na maioria das vezes é o aprender, ele tem que realizar um projeto, né? Um projeto que seja relevante para a comunidade, e apresentando também as progressões, né? Ele também tem progressões para conseguir. E no decorrer de tudo isso, ele ainda tem a investidura, né? Que é um momento muito legal para o jovem. E após a investidura, todo o caminho dele trilhado dentro do ramo, ele pode conseguir isso até um pouco antes, né? Ele consegue a insígnia de BP, a insígnia máxima do escotismo. Hoje, o nosso grupo, nós temos uma insígnia de BP, temos uma atualmente sendo quase alcançada, falta muito pouco para alcançar, muito pouco mesmo, para a gente poder mandar o processo. E nós temos várias aí em andamento. Então, fico muito feliz por saber que os jovens estão interessados em conseguir essa insígnia, que é muito importante para o jovem também. Né? Eles desprendem uma energia muito grande para conquistar e é muito importante. Dá para ver o empenho dos jovens que estão tentando, buscando conseguir. Né?
Então, a gente tem incentivado os jovens cada vez mais, temos acompanhado cada vez mais, e para que isso aconteça, né, chefe? Para que o nosso grupo tenha mais insígnias. O distrito entregou online 2 insígnias de BP recentemente, né? Uma para a pioneira Larissa e outra para o pioneiro Vitor, aqui do nosso distrito, e foi uma entrega virtual, mas muito emocionante, né? Porque estava lá os parentes, avós, tios, tias, gente que não via há muito tempo, e nesse caso, foi muito vantagem ser online, né? Porque talvez essas pessoas, até pela distância, não poderiam estar presentes nessa hora tão agradável aí, tão bacana para o jovem. Então, para eles foi assim muito bacana. Espero que nosso grupo logo logo tenhamos várias aí insígnias para apresentar para todos aí. Legal. Bom, a gente deu uma pincelada em tudo, todos os ramos e tudo mais. Passa muito rápido, gente. Olha, a gente está já quase há 1 hora falando. Eu tinha umas 4 perguntas na minha cabeça, só que aí a gente ia ficar mais 1 hora aqui. Seria muito legal, mas vocês sabem, né? A gente tem que seguir as regras e a gente vai tentar acabar em 1 hora, pelo menos essa parte. E por que não que surjam projetos futuros para a gente estar falando, porque eu sempre comentei com vocês que esses relatos eles vão estar aí. Hoje, virtualmente, a gente consegue deixar eles gravados, né? Então, queira ou não, é a nossa geração. Estamos contando a nossa geração, né? Tantas outras que passaram no nosso grupo e quem sabe a gente tenta até chamar eles, o pessoal que já passou por aí, que teve os seus desafios. Eu estava olhando uns documentos aí e eu vi eles elaborarem umas atividades. Eu acho que eles demoravam semanas para fazer aquilo, porque eles tinham que desenhar algumas pioneirias na mão, sabe? E hoje a gente tem bastante coisa já dentro de toda essa tecnologia, a gente tem todos esses arquivos, as coisas que deram certo, as coisas que puderam melhorar. Então, assim, queira ou não, a gente está numa fase muito abençoada, que a gente tem bastante ferramenta para dar o melhor para eles, né? Para eles tentarem deixar o mundo melhor do que eles encontraram, né? Gente, queria agradecer de coração vocês e a todos os outros chefes. É uma pena que a gente não consegue colocar todos os chefes aqui no quadrante. Seria muito bom contar a história de cada um, que cada um tem as suas peculiaridades, suas curiosidades, os seus desafios, e assim, não é só rosa, tem muito espinho aí que a gente passa, muita coisa feroz que faz com que a gente, não sei, ache a força lá de dentro para manter esse trabalho, que é um trabalho formidável. Eu, assim, não posso agradecer pela presidente, porque a presidente do grupo não está aqui, mas agradeço vocês por estar aí no dia a dia com os jovens, né? Parabéns pelo que vocês estão fazendo, mesmo diante dessa pandemia, que é o coronavírus, que mudou a vida de todo mundo, né? E dá um nó na cabeça da gente que a gente não sabe o que fazer, né? Às vezes a gente fica enrolado, a gente pensa que muda tudo, né? Muda tudo, muda o trabalho, e a gente fica afetado com isso. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Espero que vocês fiquem um bom tempo, ou por que não, para sempre aí no grupo aí, que o grupo da Puru sempre tem a ganhar. Ok? Alguém queria falar mais alguma coisa final? Fique à vontade. Eu que agradeço, viu, chefe, e demais chefes também, por esse momento, a gente está podendo colocar um pouquinho de cada ramo aqui. Parabéns pela iniciativa, chefe. Valeu. Isso aí. Bacana aí. Chegou ao fim, né? Foram as 4 aí, mas muito bacana. A gente acompanhou as 4 aí e muito interessante.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar, né, participando dessas lives. E hoje, especialmente, né, como o tema diz, né, juntos somos mais fortes. Então, é essa unidade que a gente sempre batalha de manter, de ter e de manter dentro do grupo escoteiro o Irapuru. Boa noite. Boa noite. Chefe. Queria agradecer a oportunidade, também agradecer a chefe Sueli, né, que é a chefe de sessão, né, não pôde estar aí participando, mas a oportunidade também de exercer aí meu cargo aí de chefe assistente, e agradecer a oportunidade, chefe André, de colocar um pouquinho sobre o nosso ramo. Obrigada. Legal, muito bom. Bom, gente, a gente vai finalizando isso aqui, e eu queria deixar um convite para vocês, que, assim, a live pode ser que surja algum outro projeto aí, e a gente... Pode ser que surja um outro projeto de lives, alguma coisa desse tipo, conversando com o pessoal mais antigo e tudo mais. Já está engatilhado, durante essa semana agora, os podcasts. Esse podcast é muito legal, que é assim, são os chefes fazendo reflexões, contando uma história, alguma coisa, fazendo alguma coisa que ele queira, dentro de 5, 10 minutos, ele conversando, e tem lá uma plataforma, e a gente vai estar disponibilizando também na página do Facebook. É uma outra forma também de arquivar reflexões, alguma coisa para a posteridade. Fora isso, tem também mais uns 8 vídeos do chefe Angolini, contando um pouco do início do grupo, contando sobre como que surgiu, né? E ele já deixou engatilhado 8 vídeos, a gente vai colocar. O chefe lá da secretaria, que faz parte da diretoria também, está ajudando nós, que a gente tem o nosso canal no YouTube. Então, tem bastante coisa, bastante novidade aí que tá aparecendo aí dentro da página do Facebook. E o mais legal é que fica arquivado, fica aí para a posteridade. Quem quiser também, fica à vontade, pode mandar mensagem para nós, ideias que a gente absorve isso e tenta passar, né? Tentar colocar. Um abraço aí para o Edson, para o Ronaldo, para o Jorge, para a Silvia, para o Gabriel, que foi o jovem escoteiro, a Cássia, a Renan, a Karina, e todo mundo que acompanhou. Bom, vamos finalizar. Queria agradecer de coração a todo mundo. Vai ter mais uma live ou um vídeo que é com a chefe Neuza, que não foi gravado a última vez que foi a segunda live. A gente vai gravar uma com ela para deixar também nos arquivos. Sempre alerta para todo mundo e até a próxima.